Meus caros e minhas caras, por onde começar? Confesso-vos que o episódio desta semana do Canto do Benfica é o mais fácil e o mais difícil em simultâneo de iniciar. Fica desde já a nota que não há guião para hoje. Vai ser de improviso, vai ser ainda mais de emoção do que tem sido até agora, porque a semana, se já estava a ser interessante, se já tínhamos muito para contar desde o fim de semana passado, creio que desde ontem à noite, porque estamos a gravar quinta à tarde, que tudo isto se tornou épico, mas eu acho que eu ainda não encontrei a palavra certa. João Paulo, viva. Buenas tardes. Eu não sei como é que se existe em ucraniano, mas aquilo ontem foi inacreditável. Eu ando... Não é desde ontem. Eu na verdade, desde até hoje, quando cheguei ao estúdio do 00, que ainda estou a flutuar. Eu respondi a alguém no X que eu ainda estou a algures no piso 3 da Emirates a ser engolido, porque isto é uma nuvem em que ainda estamos e estávamos a falar em off de preparar o guião, porque eu tenho um bocadinho esta responsabilidade e vénia seja feita ao João Paulo, que ele fez muito do meu trabalho hoje, mandou-me os tópicos, porque é difícil organizarmos as emoções depois de uma noite como a de ontem. É difícil, quer dizer, por mais que a gente... Eu dei por mim a ver em todas as línguas e a ouvir em todas as línguas possíveis o relato daquele momento. Saber que a conta institucional da Ucrânia, um país que está a sofrer o que está a sofrer, que partilha o golo do Trubin como algo que deve ser importante para eles, enquanto reconhecimento do seu povo e um input de energia ao povo ucraniano que está a passar esta dificuldade da guerra, do inverno, etc. E tudo isto acontece à boleia do futebol, e a magia do jogo é muito esta, porque eu acho que se calhar não há nada na nossa vida que nos dê... É estúpido, malta. Mas também não pode ser muito racional. Não, hoje haverá alguma coisa na vida que nos dê este tipo de emoções? Eu não conheço. Sim, porque é difícil que... É porque mistura irracionalidade total, porque é disto que se trata. Aqueles segundos, aqueles minutos são de uma irracionalidade. E é tudo anti... Não há previsão, não há guião, meu. Eu ia dizer antinatural. Para a nossa realidade recente é antinatural. É completamente antinatural. Então hoje temos um anti-episódio. Hoje temos um anti-episódio. Vamos fazer tudo ao contrário. Vamos fazer tudo ao contrário. E já lá vamos à história disto tudo. E, portanto, vamos começar pelo fim. Bora. Vamos começar pelo fim. Antes do fim, quero chamar a estúdio. Tens o número do nosso Miguel? Tenho. Espera só um bocadinho. Estou a marcar para quem nos estiver. Está a chamar? Está a chamar? Está. Estou, Miguel? Estou sim. Estou. Estás bom, meu? Está tudo. Olha, o Duarte quer falar contigo, eu vou passar para ele, está bem? Espera aí que eu vou passar a chamada para ele. Passa aí do teu telemóvel para aqui. Oi. Apanha? Está aqui. Miguelito, então, como estás? Está tudo. Estás bem? Está a gravar, antes de mais? Isto está sempre. Está sempre a gravar. Miguel, eu hoje faço questão de te chamar ao programa porque, tal como eu, estiveste na Luz ontem à noite. Exatamente. Mas tiveste um bocadinho mais de sofrimento do que eu para chegar à Luz. Tu estiveste, se não me falha a memória, 6 horas parado no centro do país e não sabias se ia chegar ao Estádio da Luz, não é? Exatamente. É assim, 6 horas não digo que estive parado, mas saí de casa às 9 da manhã e apenas às 6 é que cheguei a Lisboa, portanto, Oriente. 9 horas em trânsito quase. Exatamente. Para chegar ao Estádio da Luz. É isso. Foi sofrimento. E diz-me uma coisa, porque eu sei o que é que... Meu Deus! Eu sei o que é que me fez sair de casa ontem para ir à Luz, numa altura em que o país, como toda a gente sabe, infelizmente, e sobretudo o centro do país, está a ser brutalmente afetado pelas tempestades. Pela Cristina. O que é que te fez sair ontem de casa num jogo em que não tínhamos nada a ganhar, até os deuses do futebol dizerem o contrário? É o Sport Lisboa e Benfica. Lindo. Não há nada mais que isso. Lindo. É o nosso Miguel, o nosso produtor, realizador. Obrigado, Miguel. Um dia destes revelamos a cara do Miguel. Era para ser hoje, mas isto em termos técnicos não funcionou. Mas eu queria mesmo perguntar isto porque o tempo estava terrível, choveu constantemente durante o jogo.
o jogo, verdade seja dita, e não vou ser hipócrita aqui, quer dizer, íamos à espera de qualquer coisa, mas à espera de nada, e portanto é preciso muito amor. Sim, é preciso... eu disse aqui várias vezes que para mim a Champions era um assunto arrumado como o 39 e que nos sobrava as taças. E, se bem que tu pronto. no último episódio, não, no penúltimo, porque ainda vamos falar do último, que eu não sei o que é que se passou aqui nestas cadeiras, eu perguntei-te o que é que nos gostava e tu foste, claro, disseste, é ganhar a Champions, continuamos dentro do objetivo. Absolutamente, porque agora vamos eliminar, creio eu, que vai sair no sorteio o Real Madrid. Aliás, o Sérgio, que tem acertado em tudo, o Sérgio do Benfica Independente, disse que o Trubin haveria de marcar um gol. Disse que o jogo ia ficar 4-2, portanto eu já lhe pedi os números do Euromilhões. No fim eu prometo que revela a toda a gente quais são os números do Euromilhões, e ele disse que íamos jogar com o Real Madrid. Portanto, está feito. É Real Madrid e a seguir Sporting. Pronto, ok, sim, é isso. Nós estávamos aqui a falar e tu tens aí um almanaque. Pois que eu também me esqueci disso, que eu pois, até vou mostrar isto em vídeo. Porque eu acho que tens uma teoria, não é? Tenho uma teoria. O Sérgio Engrácia é um elemento do filme Regresso ao Futuro, ou dos filmes do Regresso ao Futuro, em que num dos filmes se vai ao futuro, se compra o almanaque com os resultados das temporadas Miguel, todas e depois regressa-se ao passado. O Sérgio tem um almanaque destes. Meu. O gajo já leu tudo, foi ao futuro, sim, apanhou o almanaque tipo 2050. Exatamente, e estava lá o resultado de ontem à noite já. Portanto, incrível. Sérgio, tens muito que explicar à malta no próximo episódio do BI. Vamos começar pelo fim, tinha prometido aqui começar pelo fim, e portanto vamos à figura da semana. João Paulo, não há como não começar pelo fim. Anatoly Trubin. Anatoly Trubin. É de facto incrível. Vamos relembrar aqueles momentos, há as substituições em que o Mourinho já reconheceu, eu não sabia que precisava de outro golo. Não sei se na cabeça dele estava, já estamos apurados ou já não temos hipóteses. Eu li uma declaração, eu vi, aliás, ele a dizer isso na conferência. Creio que ele a certa altura acha que o 3-2 chega. Exatamente. E portanto, vamos fechar e segurar. Depois há aquele momento em que o Trubin agarra a bola e está a perder tempo. E em que basicamente a mãe do rapaz deve ter recebido todos os impropérios que existem nos dicionários aqui no Grande Porto, e que eu não vou repetir, senão o Miguel tinha muito trabalho a meter os pis, mas basicamente todos nós chamamos tudo o que havia ao Trubin. Inclusive há um plano na transmissão em que se vê o Rui Costa a falar com o João Pinto e a dizer, mas é para a frente, qualquer coisa assim, eu para a frente. E o que é verdade é que a seguir ele coloca a bola em jogo, acontece aquele movimento do Fred que eu não chamaria propriamente falta, mas que o senhor árbitro marcou, também não importa. Olha, tu que gostas de Maradona, é como a mão de Deus. É como a falta de Deus. Foi a falta de Deus. Opa, e depois acontece aquela coisa, né? O Mourinho manda subir o Trubin. Sim, qualquer pessoa no seu perfeito juízo mandaria subir ali toda a gente, não é? Isso. A atitude, depois isto é que encaixou tudo também, da nossa perspectiva. O Real Madrid tinha menos 2 jogadores e aquelas primadonas que acham que não têm que defender ficaram cada uma na sua à espera que acontecesse qualquer coisa. Não sei se inspirados no Barcelona do ano passado e no Rafinha, mas o que é verdade é que eles estavam com 9 jogadores e para defenderem a área estavam com 5. Mas e depois... antes de entrarmos por aqui, não sei se estavas a ouvir, eu estava a falar com o Luís Rocha Rodrigues, que é o diretor de informação do 00, e ele realmente apresentou uma teoria, que obviamente nenhum de nós pode ter a certeza, porque só perguntando ao Arbeloa e aos jogadores do Real Madrid, mas que eu creio que é plausível, porque o Real Madrid precisava de um golo para ficar no top 8. E ali a ideia é perder 3-2 ou perder 4-2. Do ponto de vista do Real, seria indiferente. Portanto, eles jogaram no cálculo de apanhamos uma bola rápida, uma bola no Mbappé, guarda-redes, e podemos subir e podemos marcar. E, portanto, eu acho que é uma explicação plausível, mais do que não queremos defender. Não, mas né? Isto... Sim, mas... Isto que eu disse até é relativo muito mais ao jogo, que nós sabemos de falar. Sim, isso é outra... Não é? Sim, e depois o Trubin sobe ao Olimpo, não é? Sobe ao Olimpo e mete lá dentro. Incrível. Eu ontem na Luz, o meu lugar anual, o meu Red Pass é na Emirates, no piso 3. E ontem, em muito, muito tempo, eu senti
o estádio a tremer. E não estou a dizer isto do ponto de vista metafórico. Estou a dizer isto do ponto de vista real. A seguir ao gol do Trubin, quando eu me consegui organizar minimamente nas minhas emoções, sentias a bancada. E eu já não sentia a bancada da Luz a tremer há muito tempo. E aquilo diz muito, não sei se hoje há notícias de sismos na zona do Estádio da Luz, geralmente isso acontece quando 60 mil pessoas fazem o que fizeram ontem, mas eu dei por mim a certa altura a sentir realmente ali o betão a abanar, e ainda bem, porque ele convém que abane, senão íamos todos por ali abaixo. Mas eu tinha dito antes do jogo, aliás fiz um vídeo que publiquei nas redes sociais, que ia à Luz, isto a propósito do que perguntei também ao Miguel, e que o resultado ontem para mim era secundário, porque, hipocrisias de lado, eu não acreditava. Claro. Não acreditava, mas fui à Luz na mesma, porque eu ontem achava que era um dia importante do ponto de vista de darmos as mãos, do ponto de vista do prestígio, mais do que o resultado. Eu disse era preciso lutar e era preciso mostrar orgulho, e portanto ia muito na onda do vamos defrontar o Real Madrid. Muita gente hoje dirá, é o pior Real Madrid de sempre, claro. Não quero saber. Íamos defrontar o Real Madrid, íamos estar realmente com os olhos da Europa do futebol e do mundo do futebol, porque o Real atrai os olhos do mundo do futebol em cima de nós. E eu apelei um bocadinho ao sentimento, ao orgulho benfiquista, vamos lá encher a Luz, se cairmos, caímos de pé. E depois aconteceu o que aconteceu, não é? Portanto, a matemática juntou-se e tu percebes quais eram os cálculos que aconteceram. Sim, ali ao mesmo tempo? Repara, estávamos todos com as aplicações, acho eu, a tentar perceber o que estava a passar, fazendo fé no que elas iam transmitindo. E o jogo do Benfica está atrasado em relação a todos os outros. Pois, eu não tive essa percepção lá, eu quase não pego no telemóvel durante o jogo. Estávamos entre 5 a 10 minutos atrasados em relação a todos os outros jogos. Ainda por cima, há as expulsões dos jogadores do Real Madrid. E, portanto, o jogo prolonga-se. O jogo prolonga-se mais um bocadinho. As substituições. Portanto, o jogo atrasa um bocadinho. E depois, quando estamos ali todos em cálculos, que basicamente era isto. Quando o Sporting marca, o Atlético passa para trás de nós. Fica a faltar ali o Bruges, que está com o Marselha. Fica a faltar o Bodo Glimt com o Atlético e com o Atlético Madrid, e nós estávamos ali um bocadinho naquela, deixa eu ver o que é que isto vai acontecer, porque mesmo ao intervalo havia outros jogos, mas achava que o Barcelona ia ganhar ao Copenhague, etc. E não é que depois destas contas todas, o que fica para o fim é o Benfica dono do seu destino. Eu acho que é bonito. É isto, não é? Depois de tudo, malta, está bem. Todos fizeram a sua parte. Vocês têm as equipas que precisam, mas vocês agora têm que marcar mais um gol. Há aquela imagem também incrível do Bruges a dar os parabéns ao Marselha pelo apuramento. Eu acho que o Vata se riu quando apareceu essa imagem. De facto, o Marselha connosco tem este problema, amigos, mas se vocês um dia mudarem de cores, quem sabe, sim, a vida vos começa a sorrir. Há também aquela imagem do adepto do Marselha a partir de uma televisão. Aliás, que deve ser filho de alguém que chegou no tempo do Vata. Só pode. Mas a propósito disso... Fui às contas. E esta ideia, que eu acho que até é um bocadinho aquilo que é uma mensagem para nós, para todos nós, que é malta, está bem, o mundo lá fora é importante, tudo é importante, mas vocês não fizerem a vossa parte. Claro, lógico. E a propósito do que tu disseste, e eu peço desculpa porque realmente não há guião possível hoje, tu vais falar e eu vou-me lembrar e vamos respondendo e vamos conversando porque há muita coisa para organizar. Nós estamos na figura da semana. Estamos na figura que é o Trubin. Que é o Trubin. Pronto, e a partir daqui é o que é. Mas a propósito do que tu disseste, né? Vimos aquela imagem do adepto do Marselha. Eu acho que todos nós, e tu disseste na entrada, já viste o golo em todas as línguas possíveis e imaginárias, porque realmente tudo se configurou para que o mundo que gosta de futebol... Toda a gente estava a ver o Benfica. Estava a ver o Benfica porque era o último jogo da fase de Liga. E ao vir para cá eu consegui pensar um bocadinho nisto. Fala-se muitas vezes na internacionalização da marca, não é? E há duas formas de tu internacionalizares uma marca. A forma artificial, e o mundo está cheio de clubes artificialmente promovidos através de marketing e de contratação de jogadores que a vertente esportiva não é o mais importante.
E depois há isto. Há tu concentrares a América do Sul, os Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha, Ásia, em ti. O Brasil, toda a gente. Em ti. E isto, mais uma vez, levou-me a reforçar uma ideia que é, claro que o marketing é importante, obviamente, mas terá que ser sempre assente em tu tentares teres... Noites como a de ontem vais ter uma em 10 mil. Como o gol do Vata, vais ter uma em 10 mil. Mas é possível aproximar-nos mais vezes noites como aquela, e essa é a melhor internacionalização da marca possível. O orgulho que eu senti ontem e hoje de manhã a ver as reações na Alemanha, em Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos, não é? Todos nós gostamos do programa com o Jamie Carragher e com o Henry e com o Micah Richards. Quer dizer, ver aquela malta focada no Benfica, ouvir da boca de gente importante, de todos, dos 4 cantos do mundo, o Benfica é isto, o Benfica é aquilo. Não há melhor internacionalização da marca. A malta não é muito a minha especialidade, mas a malta da economia e da gestão gosta muito de meter palavras em inglês no meio das frases, como se não houvesse palavras em português para falar. Nós aqui também fazemos isso e tu ficas assim. Porque é uma coisa que... E então há uma que é o core business. O core business. Pronto. O core business é meter lá dentro, amigos. Portanto, se o Rui Costa... E falo para o Rui Costa, que, repito, é o meu presidente e que eu quero também hoje destacar, porque eu tenho dito várias vezes, e isso ficou notório ontem, ele sofre como qualquer um de nós, vive como qualquer um de nós, não está aqui em causa em momento algum a pessoa Rui Costa, e ontem isso ficou evidente. Mas o que eu quero dizer a esta direção, ao meu presidente, é que o core business é metê-la lá dentro, amigos, não é vender os putos do Seixal. Opa, não é as eleições bater o recorde do mundo, opa, não é muitos lugares anuais, não é um estádio maior. Isso é tudo importante, mas é tudo acessório. Claro. O que é verdadeiramente importante para o Benfica, porque o Benfica ainda é uma instituição que é dos sócios. Ontem há mais que um textos, eu vi em inglês, em que referiam que os adeptos do Benfica que eram especiais, porque sentem que são donos de um bocadinho daquilo, é como se aquilo fosse deles, não é só uma marca que eles... Sim. Como agora a malta tem aqueles países da Arábia. Não é uma produção artificial. Não é. É genuína. É genuíno. A malta que se calhar acompanha menos isto, pensa em o que era o PSG aqui há uns anos com aquelas estrelas todas e o que é o PSG hoje. Hoje é um PSG que é uma equipa de futebol. Sim. Há uns anos era apenas um conjunto de vedetas, não é? Voltando ao Benfica, eu acho que é este caminho, pá, eu não vejo o outro. O Benfica não terá capacidade financeira dos clubes da Premier League. Não vamos de meia Europa quase hoje em dia, não é? Podemos dizer assim. Dificilmente vamos competir financeiramente com os clubes alemães, com os melhores espanhóis, do ponto de vista financeiro, repito. Claro. Mas só há uma maneira, é ganharmos jogos. E a internacionalização do Benfica, o reconhecimento, a noite de ontem fez por isso muito mais do que qualquer uma das outras. Não é? E não gastamos dinheiro, ganhamos dinheiro. Ganhamos dinheiro a internacionalizar a marca. E aquele momento do tipo, acabam os jogos todos. Eu imagino que por esse mundo fora as pessoas, ok, acabou a Champions, o Real Madrid ainda está a jogar, sim. Imagino que deve ter sido assim, claro. Não é? O Real Madrid ainda está a jogar, ok. E de repente, olha o guarda-redes vai subir, os gajos estão a ganhar ao Real Madrid e vão subir o guarda-redes. E a determinada altura ouve-se um ou outro a dizer, vamos, espera aí, se calhar eles precisam de um gol. Não é? Eduardo, deixa-me só dizer isto. Nós, se calhar até fomos injustos, mas não importa. Eu estou aqui a olhar para aquilo que foi os nossos jogos da Liga dos Campeões deste ano. Nós jogamos com o Real Madrid, com o Chelsea, com a Juventus, com o Bayer Leverkusen, com o Nápoles, com o Ajax, com o Newcastle e com o Karabakh. Opa, destes, só um nome... Estou a falar de nome. Só um nome era óbvio para se ganhar, o Karabakh. E não ganhaste. E perdemos. As outras equipas todas, são equipas do nível Champions. Não são o Real Madrid, mas são o Real Madrid, o Chelsea e a Juventus, o Napoli, o Newcastle. Sim. Era um grupo... Agora que olhamos... Não. E eu acho que já falamos aqui nisso recentemente, num dos últimos episódios, e eu recordo-me de dizer isso, que é, se formos olhar
objetivamente, as melhores exibições do Benfica foram na Champions. Leverkusen, o jogo Nápoles, o jogo em Londres com o Chelsea era um jogo que não devíamos ter perdido, vou mesmo dizer isto. O jogo com o Real Madrid, acho que o Mbappé nunca disse nada tão acertado como ontem na zona mista do Estádio da Luz, quando diz: se estivéssemos a perder 5-1 ao intervalo, ninguém ficaria surpreendido. Nada. Acho que só ficamos a lamentar realmente que numa noite como a de ontem, o desperdício que tivemos, sobretudo na primeira parte, podia-nos ter custado. Nós ontem, e o Pavlidis é o nosso melhor jogador. Sim, ontem para mim não foi dos melhores. Não, mas o Pavlidis é o nosso melhor jogador. Mas ontem, com o Jonas em campo, meus amigos, o Real Madrid teria vivido uma noite histórica. Sim. E nós teríamos vingado Vigo. Era engraçado aqui, sem nunca falar de Vigo. Deixa-me que eu até fiz uma brincadeira, perguntei à inteligência artificial do Twitter, ao Grok, qual era a probabilidade de acontecer o que aconteceu. E meti a informação toda. E ele diz qualquer coisa como isto: um guarda-redes marcar um jogo decisivo da Champions contra o melhor clube da Europa, e o melhor foi porque eu fiz a referência aos títulos que o Real Madrid tinha ganho, acontece uma vez em 200 mil jogos. Uma vez em 200 mil jogos. Isto é o futebol tocar o impossível, amigos. E foi o que aconteceu. Completamente. E por falar nisso, antes de olharmos também para o jogo, tentarmos pôr aqui alguma factualidade, era o que eu ia dizer há pouco. Eu já escrevi 4 livros, um deles thriller psicológico, outro que entra no mundo da distopia, e foram livros que me obrigaram a procurar palavras, frases que descrevessem estados de alma e sentimentos e emoções, e foi difícil. Eu ainda não consegui encontrar uma forma adequada de descrever o que vivi ontem à noite. E acho que nunca vou encontrar. E eu acho que... Epá, para um homem de letras fica difícil. Se Fica tu não vais encontrar, eu que sou de matemática, explica. Sim, mas eu acho que ontem é mais para ti do que para mim, porque realmente havia muitas contas a fazer e era um bocado objetivo. Mas eu percebo o que tu dizes. É porque eu estava em transe no final do jogo. Fiz a primeira videochamada com o João Paulo, que ele respondeu-me a dizer: meu Deus, e eu pensei, eu não vou teclar, eu tenho que falar. Eu não sei se ouviste nada, porque ouvia. Inacreditável. E por falar nisso, eu tenho uma mensagem, já me esqueci disto, e vou falar diretamente para a câmara. Meus amigos e minhas amigas, há gente que não é normal. Como é que alguém, no momento do livre, em que já toda a gente percebeu que vai acabar a seguir e nós precisamos de um golo, pegam no telemóvel? Porque se for golo, tenho vídeos bonitos para pôr nas redes sociais. Como é que alguém que se diz adepto de futebol, neste caso benfiquista, naquele momento se lembra, deixa-me só pegar no telemóvel. Eu percebo, não é uma crítica, eu percebo o tempo em que vivemos e as gerações. É só um desabafo, não é uma crítica, mas eu naquele momento, se me tivessem roubado o telemóvel, eu nem notava. Não é? E eu acho que as melhores palavras que eu encontrei foi: eu vivi um momento analógico. Não é? É o mais puro. O vídeo pode-se apagar um dia, a cloud vai à vida. Aquele minuto nunca mais se vai apagar da minha memória. E portanto, eu depois vim a falar com a minha mulher sobre isso. Eu não percebo. Claro que depois é bonito nós vermos os vídeos hoje porque alguém os filmou, não é? Não, mas eu concordo absolutamente com Epá, como é aquela malta que sai mais cedo dos jogos. E ontem há de ter havido alguns que perderam. Na bancada onde eu estava, vi várias pessoas a descerem. Acredito que alguns descem, porque realmente nós estamos muito lá em cima e ficam ali à espera. Mas pronto, cada um vive à sua maneira. Mas eu queria deixar esta mensagem. Malta, tal como, por exemplo, coloco... É difícil colocar em palavras até. Haver benfiquistas com Red Pass que vendem a espanhóis o seu lugar no estádio. Sim, isso também é estranho. E por isso eu ontem, estranho, quando mas, fui... mas é o que é. É o que é. Né? O meu apelo foi um bocadinho nesse sentido de... Se acontecer, espetacular. Então, vamos à memória. Temos memória. Temos. Miguel, tens aí o botão da memória. Claro. Vamos então, à memória da vamos semana. Vamos à memória da semana. Ora, diz-me lá a tua memória. Eu acho que é: quais foram os jogos que estão ao mesmo nível que este ou um bocadinho superior? Não é ao contrário. Não é este estar ao nível do outro. Certo. Este entra direto para os tops.
Sim. Vividos, o 6-3, do meu tempo, o 6-3, o do Vata, claro. Os golos do Fenerbahçe, comentamos isso. Sim. Há quem fale de um golo contra o Porto, da Taça, em que o André Gomes, em que ele passa a bola por cima e marca um golo. O jogo do Eusébio é também um jogo mítico. Sim. Lembro-me, sei lá, do jogo da Taça, que eu vi ao vivo também, o de Jamor, com aquela mega super equipa que o Futre jogou no Benfica. Portanto, há uma série de jogos que nós achamos que são os jogos da nossa vida. Mas eu acho que este entra para esse top, não entra? Entra, claramente. Para ti entra para os primeiros 4, 5, top 3. O mesmo nível de emoção, apesar do contexto ser diferente, que eu senti, comparando com o jogo de ontem, foi o jogo com o Fenerbahçe. A meia-final da Liga Europa. Também estava na Luz. Um jogo em que a Luz não estava esgotada. Nunca mais me vou esquecer. Estava cheio de turcos. Havia turcos em todas as bancadas. Não tinha rede de passos de lugar anual. Eu fiquei por baixo dos turcos. Mas havia turcos no estádio todo. Havia turcos. E estavam 55 mil pessoas. Mas foi provavelmente provavelmente não, foi das que eu vi, das melhores noites em termos de ambientes do Estádio da Luz. Também espicaçados, obviamente, pelo barulho dos turcos, o estádio foi atrás e percebeu o momento. Mas o de ontem, não representando uma final europeia, porque ali representava uma ida a uma final europeia, acho que está a esse nível. Portanto, são os meus 2 jogos que eu vivi na Luz, que me vêm logo à memória e que são difíceis de bater. O jogo da Taça com o Porto, do gol de André Gomes, não estava no estádio, mas acho que também entra diretamente para o meu top 3. Nestes jogos, nos que vamos aos decisivos, eu falaria do gol do Luizão, que nos dá o título, no fundo, de 2004, 2004-2005. Acho que é um gol no Estádio da Luz que entra preso. Eu estive também ao vivo no do Jonas, aqui no Bessa. No Bessa. Também estive no Bessa quando foi o gol do Simão, de penalti. Portanto, há muitos jogos que entram para esta... Agora, jogos europeus, nós tivemos o jogo do Arsenal, do 3-1, e também depois há aquele e também há outro jogo do Arsenal que já falamos, do Liverpool, do Simão e do Mikoli. Ao 4-4 de Leverkusen. A história, felizmente, é rica, não é? E o meu filho ontem perguntava-me, este jogo entra para esse rol? E eu acho que sim. Aliás, eu acho que este jogo, para uma geração sub-30, é o jogo da geração deles. Sim. Porque, e aqui não é nem sequer... Nesta época trágica que estamos a viver. É isso, para além disso. Eu acho que isso amplifica a emoção, né? Porque nós estamos emocionalmente massacrados. Mas não é sequer menosprezar a grandeza do Benfica, bem pelo contrário, mas ser contra o Real Madrid... Claro. Acho que tem, porque gostes ou não do Real Madrid, simpatizes ou não com a forma de estar do clube. É um clube colossal. É o maior clube do mundo. É o maior clube do mundo, sob todos os pontos de vista. O quem ou mais, né? etc. Obviamente. E quando se fala em clubes artificiais e clubes que obrigaram a dinheiro, o Real também gera muito dinheiro, não é isso que está em causa, mas é um clube com uma história absolutamente... E eu acho que, por ser contra quem foi, também estávamos a falar disso lá fora, acho que se tivesse sido frente ao Manchester City, frente ao Paris Saint-Germain, obviamente que a noite seria histórica e épica de qualquer das formas, sendo como foi, mas tu teres do outro lado escrito Real Madrid torna a coisa de outra galáxia. Não é? E nós nunca nos demos mal com o Real Madrid. Não, 100% vitoriosos em jogos oficiais. Não, perdemos lá em Madrid na eliminatória, mas eliminámos o Real. Certo, isso, ok, certo. Mas, em bom rigor, nos jogos que era preciso, e 2 vezes marcámos 5 golos, e agora marcámos 4 ao Real Madrid. É um forte. Contra espanhóis, ao Atlético, ao Barcelona e ao Real, também marcámos sempre, no mínimo, esta quantidade. Mas eu estou de acordo contigo, eu acho que ser ao Real Madrid é diferente de ser a qualquer outro clube, e até porque na nossa história... Eu lembro que nós somos os 2 primeiros clubes campeões europeus. Portanto, a nossa história do Real Madrid e do Benfica anda a par. Sim. Andou a par muitos anos. Nós é que nos afastamos um bocadinho do sucesso, mas o Real Madrid manteve, de facto... Também esteve uns anos afastado, mas nunca deixou de ser o Real Madrid. E, ironicamente, terminou os anos afastados
Na Luz. Na Luz. Naquela baliza, com aquele guarda-redes, com um golo de cabeça. É enfim, incrível, não é? Eu não tenho palavras. Se tu fosses escrever um livro, dificilmente terias a criatividade de imaginar uma coisa Não, porque tão distópica, para usar a expressão. É distópico, completamente distópico, não é? Não sei. Nós estamos a conseguir conversar, mas eu sinto que cada palavra que eu diga está a anos-luz. Aquém do. É impossível. Mas diz-me uma coisa, não tens também a sensação, mesmo com o tempo de vida que temos, que o Benfica, tirando os empates que tem com o Bayern Munique, que são sempre jogos que acabam empatados, nós nunca nos damos mal nos grandes jogos. O Benfica não é um clube que tenha aquele pânico de jogar com os grandes. Sim. Há qualquer coisa que isso, por exemplo, se calhar tem a ver com aquilo que o Arbeloa, quando entrou no Estádio da Luz, Sim. Aqueles vídeos que se vê, e os jogadores, eles sabiam que vinham jogar com o Benfica. Não é? Não é? O jogador real. E vinham jogar com o Benfica. E eu acho que, se fores pensar, Sim. os grandes jogos dos últimos anos, a malta que vai para nós trás... damos pior nas competições europeias contra os médios, brasileiros e os carabagos desta vida. É isso. Sim, os grandes jogos europeus... E no Campeonato Nacional também muitas vezes tem acontecido isso. Sim. E esta época em particular não são os jogos grandes que nos têm afastado do título. Realmente, tirando o Bayern de Munique, eu que empatámos paro muitas vezes, e penso, Liverpool, épico. Manchester United, já falamos aqui do Betty e do Giovanni. Real Madrid agora, Atlético de Madrid, demos-lhe um cabaz ainda há pouco tempo. Com o Barcelona ganhamos 3-0 ainda há pouquíssimo tempo e não ganhamos lá porque o Seferovic se enganou. Sim. Com o PSG. Com o PSG empatamos. Com o PSG do Messi. O Messi faz um golaço na Luz. Exatamente. Foi eleito o melhor golo da temporada na altura. O PSG, que é o PSG. Claro que também já sofremos muito. Sim, mas não é histórico para nós ter problemas com essa gente. E isso, nós já falamos aqui, hoje também é muito um dia de retomar coisas que fomos dizendo aqui e nem se trata de meias culpas ou porque, como tu disseste várias vezes, que vamos dizer muitas vezes uma coisa e o seu contrário na semana a seguir, mas nem é por aí. Nós já abordamos aqui a questão da real dimensão do Benfica hoje em dia. Se a nossa percepção de grandeza desportiva ainda se adequa comparando com os grandes. E realmente nós, por vezes, temos uma percepção de nós próprios que eu acho que nos pode até atrapalhar em determinado momento, porque realmente a exigência é brutal. E às vezes não conseguimos, hoje em dia não conseguimos financeiramente ter os melhores jogadores do mundo, não é? Mas depois conseguimos aquilo que fizemos ontem. Porque eu isso ainda acho, e eu acho que é nisso que nos temos que basear em todos os dias em que se entra no Seixal ou no Estádio da Luz, que é o respeito que esta malta ainda tem pelo Benfica. Eu vi um vídeo de um canal norte-americano, não era o programa do Micah Richard e do Carragher, era o outro, em que está lá um indivíduo que eu confesso que não sei quem era, e em que ele diz, eu já tinha dito aqui, o Estádio da Luz é um dos estádios mais míticos do futebol mundial. O ambiente do Estádio da Luz, e eu que o critico tantas vezes, é especial, e portanto isto prova um bocadinho o que é o Benfica. E às vezes nós precisamos de noites como esta para passarmos horas a ver os vídeos que todos nós vimos desde a noite de ontem, para parar e dizer. Eu agora ia dizer um palavrão, que não posso dizer, senão o Miguel tem trabalho, mas caramba, nós somos grandes. E se nós conseguirmos ir buscar este sentimento, é quando nós aqui batemos, como batemos muita vez, é como tu dizes, não é por mal, é porque nós sabemos que podemos ter um bocadinho mais do que o que temos tido. É isso mesmo. E nesse programa, outro que estava lá, foi muito longe, falaram até do Benfica ir às meias finais ao final da Champions, mas com base numa coisa que é, dizia ele, eles têm que levar este momento para o futuro imediato. Porque realmente são noites em que a tua dimensão vem ao de cima. Não sei, agora vem aí o play-off. E vamos por aí fora, não é? Sim, claro. Mas é muito isto, é o sentimento, é a alma, é a dimensão que muitas vezes tem que ser os de fora a mostrar-nos, não é? E repara, só há 24 equipas que podem ser campeões da Europa. Sim. E nós somos uma delas. Temos mais hipótese agora de sermos campeões europeus
do que tínhamos ontem a esta hora de ficar apurados para entrar na fase final, não é? Somos à questão dos números. E passa a piada do contexto onde estamos, que isto é um podcast do 0-0, os jogos todos aqui para a frente também vão começar a 0-0. Claro. E o que nós percebemos ontem é que quando nós todos queremos, e os jogadores também querem, não começa a 0-0. Isso. Nós já começamos a ganhar. Isso. E aquela primeira hora do Benfica ontem, e eu confesso que quando sai a equipa do Benfica eu penso, epá, o Mourinho... Porquê? Porque eu não tinha a certeza se o Enzo estaria bem e se ele iria colocar o Sheldrop no banco e colocar o Enzo em campo, colocando o Fred numa das linhas e fazendo aqui um jogo um bocadinho mais pausado, eventualmente colocar o Sudakov no banco e meter 3 médios um bocadinho mais. Mas pensei, ok, pá, nós temos que ganhar. Eu temi, entre aspas, que ele fizesse isso, porque ele numa conferência pré-jogo ele dá a entender isso, quando diz que amanhã não vou jogar o jogo que gostava de jogar, vou jogar o jogo que tenho que jogar. Eu pensei, cá vamos nós, né? Encosta lá atrás. Autocarro daqueles de Londres de 2 andares e depois logo se vê. Nada disso. E a primeira meia hora do Benfica, apesar de termos sofrido o golo do Real Madrid, eu estava muito orgulhoso. Completamente. E ao intervalo, outra vez, quer dizer, estamos a ganhar ao intervalo, e eu estava, pá, eu não sei o que é que vai acontecer, podemos perder. Eu só pensava, eu amanhã vou para lá dizer que foi uma vitória moral. Opa, se calhar vinha, mas estava bem, era com o Real Madrid, ganhamos, opa, olha, não estamos apurados, pronto. Sim. Mas estava aqui, eu pensava assim, está aqui uma base para começar alguma coisa. Opa, mas o que é verdade é que depois tudo isto se tornou, eu acho que o Benfica anulou de uma forma incrível a equipa do Real Madrid. É o primeiro jogo do Real Madrid que eu vi este ano, confesso, portanto... Mas também nunca entro muito naquela teoria que os adversários do Benfica são sempre os piores naquele momento. E eu já dei aqui os números do jogo, o nome das equipas que jogamos. Opa, vão ver o que eles vão fazer este ano e também não são assim tão... Sim. É o Real Madrid. Quer dizer, não é só o Real Madrid. Que tinha dado 6-1 ao Mónaco na semana passada. E aconteceu uma coisa que me parece interessante. O Benfica... e o Carlos Carvalhal, porque a imagem não é minha, o Carlos Carvalhal dizia na transmissão, o Benfica estava a fazer 2 jogos. Estava a fazer um jogo em que baixava as linhas, equipa muito compacta. O Pavlidis e o Sudakov baixavam junto com os médios, e o Real Madrid parecia que andava a fazer uma espécie de jogo sem bola de um lado para o outro. Completamente. A não conseguir entrar. Não havia jogo entre linhas, porque não havia nada entre linhas. E o que é verdade é que o Real Madrid não estava a conseguir. E o Benfica estava sempre muito sereno, muito tranquilo, a sair. E tivemos oportunidades de golo. Sim. Pá, inacreditáveis. Não foram 4 remates, 4 golos. Não. Eu não vi o número de remates, mas só ocasiões de golo foram para aí 8. Sim, e remates. Ainda hoje, quando revi o jogo, há uma bola que metem no Fred, que até parecia que era fora do jogo, não sei o quê. E ele de pé esquerdo. Não é? Ele está completamente sozinho e... A primeira parte foi um vendaval. Olha, eu até ia dizer o gol, vejam lá, do Barreiro de cabeça, em que ele faz o movimento que eu estou a tentar repetir agora no vídeo, é que ele faz assim para baixo, a bola sai uns centímetros ao lado do poste. Opa, podíamos ter marcado foi muito caudal gols, ofensivo. Do ponto de vista tático, eu acho que Mourinho ganha fácil o jogo ontem ao Arbeloa. Isso sim. Não é? Isso sim. Banho de jogo. E ganhou também, e é aqui que obviamente entramos na subjetividade, ganhou também na cabeça dos jogadores. Fiquei com essa sensação. Eles acreditaram que aquele processo... Sim, eles claramente entraram a acreditar que era possível fazer o seu trabalho. E aqui entra o lamento, eu percebo. Cá está, mais uma vez, o Real Madrid é o Real Madrid, a Liga dos Campeões é a Liga dos Campeões. Eu percebo que tu, como jogador, numa noite como a de ontem, dês aquele 1% mais. Mas eu não consigo deixar na mesma o lamento, olhando para trás, porque a certa altura nós temos que racionalizar as últimas 24 horas e o sentimento de frustração continua bem presente. E perante uma noite como esta, em que obviamente entram forças quase, não é, ultraplanetárias que tornam aquilo épico, também fica a prova de que é possível. E podemos aqui, em jeito de quase brincadeira, porque andamos a bater nisto, e tu já o disseste várias vezes, isto jogar com extremos e com o Fred no meio, ou com o Sudakov a 10, ajuda. Né? Ajuda. Pois, repara, e é que já não foi agora. Já vamos o terceiro jogo, tirando os Juventus também, em que a coisa funciona. Funciona. Podem-me dizer que ele só fez, Mourinho, que o José Mourinho só fez esta opção tática
tática e individual, porque aquilo nem sei. Sim. Porque Tática nem é não muito. Porque resultou das lesões que o Benfica teve, o facto do Rios e do Enzo se terem lesionado. Opa, está bem que seja. Mas o que é verdade é que durante muito tempo nós, e eu confesso, já disse aqui isso também, eu não sou treinador, Claro. Oh, gente, nem sequer me imagino discutir com o Mourinho. Eu, se estivesse em frente ao Mourinho, eu só queria ouvi-lo falar e fazer perguntas para aprender com ele. Portanto, longe de mim. Mas enquanto adepto de futebol, Claro. temos a nossa opinião. E essa que é Sim, a beleza da bola, não é? Claramente. Eu achava sempre que se o Benfica tivesse extremos e um médio que saiba jogar a bola, porque de facto é isso que o Sudakov faz. E o Sudakov hoje parece melhor jogador do que era quando andava encostado à esquerda. Mesmo o Prestiano e o Sheldrop parecem os melhores do que eram. O Sheldrop sempre nos parecia bom naquela fase final, dentro da área, perto da área, chegar à área. Pá, agora não é um jogador para andar a fazer dial à antiga, corre para trás, corre para a frente, para trás. Pá, não é. Sim, e claro que e a noite de ontem, se calhar, é uma noite que ele dificilmente conseguirá repetir em termos Se calhar o melhor exibicionais. jogo, quer dele, quer do Prestiano no Benfica. Prestiano fez um jogaço. Incrível. O Sheldrop marca 2 golos ao Real Madrid. Estamos a falar do miúdo, do menino, que marca 2 golos ao Real Madrid. Não há muitos jogadores no mundo que possam dizer que marcaram 2 golos ao Real Madrid. Não é? Numa noite em que contava marcar. Em que contava, não é? E ele fez muito isso. Tivemos essa capacidade. O Dedic faz um jogo incrível, parando completamente o Vini Júnior, que em bom rigor não se viu. Não, nem ele, nada. Nem o Mbappé faz o 2 Mbappé golos, também não se viu. Sim, mas bastante okay. Ono ainda foi mexendo ali. O Dedic o Dedic faz um jogaço, mas o Dedic tem um problema de posicionamento naquele tipo de bolas que dá o golo ao Mbappé. Já não é a primeira nem a segunda vez que o Benfica sofre golos e, portanto, espero que se trabalhe isso, porque realmente o Dedic tem potencial. Nós já falamos aqui sobre isso. O Dedic tem que melhorar a definição. Ontem esteve muito melhor e tem que melhorar esse aspecto da cobertura quando a bola está do lado contrário e há cruzamento para a área, e ele tem muitas dificuldades em fechar. Estás-te a rir? Estou por baixo, eu ia-te falar agora ao correr o Dal. Fala-me do Dal. Ai, Quando foste à Turquia buscar o Rafa, também foste procurar ainda falta isso, não falta? Ainda falta isso. Sobre o Dal não tem nada a dizer. Não, é que falta dizer... Como diz aqui o Mourinho pequenino, ficou lá o pequenino atrás no fim, jogasse o Dal, mas também vamos... O Dal também já percebemos, não é? Se calhar agora com quem é que é? Que jogamos no fim de semana. Tondela. Com o Tondela, isso. Volta se calhar a ser para tu na semana seguinte chegares aqui e dizes, o Dal, por favor, não é? Agora ontem, claro, agigantado pelo coletivo, fez um grande jogo, não é? Fez um grande jogo. E deixa-me dizer, voltando ao Dedic, mas já vou ao Dal também. O Dedic só tinha do seu lado o Carreiras e o Vini Júnior. Coisa pouca. Malta, é isto, não é? E o Dal teve uma competência defensiva incrível. Acho que teve... E teve uma dimensão do jogo que eu ainda não tinha percebido no Dal, que é, se é para dar lenha, vamos a isto. Se é para entrar ao choque, vamos a isto. Ele dá uma fruta lá a um jogador. Eu já não me lembro do minuto, mas lembro-me disso. Foi golo no Estádio da Luz. E para nós saltamos todos. E às vezes é preciso isso. Eu só me lembro de um momento parecido em que eu estava no estádio, que foi no Benfica Paris Saint-Germain, que nós empatamos 1-1 com o Roger Schmidt, em que o nosso lateral direito era o saudoso Gilberto, e é o Paris Saint-Germain que sai com a bola vem para trás e vai bola para o Neymar, que está do lado do Gilberto. O jogo devia ter 30 segundos. E o Gilberto junta a linha, vai com tudo para o Neymar. Vum, e o Neymar. E o estádio. Nós também gostamos disto. Claro que sim. E isto tem o condão de aquecer o estádio e, consequentemente, aquece a equipa. O Dal ali sentiu-se o Hulk. E até porque nós temos sofrido golos sim. por inércia defensiva e incapacidade de cortar quando é preciso cortar. Ontem portamos-nos muito bem nesse aspecto. Levamos os amarelos quando tivemos que levar. Há uma falta do Otamendi ainda no nosso meio campo ofensivo, em que ele sobe, depois perde a bola e quando percebe, vira o jogador do... agora o Bira saiu-me com medo do Benfica. Mas não interessa, eu sou do Porto, amigos, portanto é o que é. Virou completamente o jogador do Real Madrid.
E, portanto, dizer que os dois laterais acho que tiveram ao nível também muito bem. Tirando o muito Dedic bom. por menor do gol do Mbappé, que tem que corrigir. Mas Tem que também corrigir. sem erros não haveria, Claro, não haveria lógico. bola, não é? Mas eu Os preferia que ele não os centrais, cometesse. os centrais acho que também estiveram muito bem. Tiveram. O Otamendi tiveram. acrescenta essa qualidade sempre, não é? O Otamendi vive, tem uma já vive aura. destes... É isso. E os outros jogadores, atenção, olham para ele ao nível Claro, deles. Os claro. jogadores do Real Madrid não olham, Não. não olham da mesma forma para o Barreiro Sim. que olham para o Otamendi, não é? Claramente. E além de que o Otamendi já está há uns anos cá e, portanto, já é o Otamendi do Benfica. Certo, sim. É o Otamendi da Argentina. E o que é verdade é que isso nota-se. Sim, e ele vive aura para esses dele, jogos já. Com todas as críticas que já lhe fizemos aqui também este ano. Claro, há lá um momento delicioso que é um jogador do Real Madrid que está no chão, o Benfica não deita a bola fora, o Real Madrid recupera a bola e não a deita fora, e depois é o sim. Carreras que dá um pontapé assim um bocadinho E o agressivo, Otamendi chega lá. E o Otamendi chega lá. Amigos dela lá E fora, essa aqui dentro. atitude. Sim. Mas gostei, o Estado da Luz aplaudiu o Carreras várias vezes. Sim. No momento da constituição da equipa e quando ele A sai, substituição. por acaso eu olhei para ele e ele não retribuiu o agradecimento, mas acredito por ser o momento do jogo e na emoção. Mas a Luz portou-se bem. Eu sou um bocadinho mais frio nessas coisas. Opá, até logo, boa noite. Também não é um jogador que me vai ficar na retina. Fez uma época boa no Benfica. Uma memória gloriosa do Sport Lisboa Benfica. Um jogador que passou pelo Benfica. Foi à vidinha dele e está tudo bem. Mas como gente civilizada. Não, isso tudo bem. Acho que o Tomás esteve também bem na saída. Sim. O Tomás acrescenta, e quando não comete aqueles erros estranhos que às vezes ele comete, eu acho que ele esteve muito bem ontem. Portanto, também uma nota muito positiva. Quando eu digo positiva é tudo ali a bater na nota máxima. Claro, sim, não é? Para mim o Fred, o MVP. Pois, sim. Para ti também? O MVP, obviamente que tens o Sheldrop, o Turbina, o que é. O Fred é o melhor em campo sem ser o mais vistoso, apesar de bate o livre que dá o golo. Mas e podemos agora olhar um bocadinho para o futuro. Eu acho que o Benfica tem um problema, entre aspas, não é? Percebe-se cada vez mais que todos nós simpatizamos com o Fred porque ele é o bombeiro de serviço, mas começa a ser claro que o Fred tem que jogar na posição dele. E se olharmos para a posição do Fred, nós daqui a uns meses temos um problema. Porque voltará a Richard Rios, e Manu. Enzo, Manu. Pelo menos estes. E agora tentando aqui racionalizar e tentar ser mourinhos que não somos, eu acredito que a tentação de não termos jogado com extremos inicialmente era porque era preciso acomodar muita gente com qualidade. E havendo Enzo e Rios para a posição do Auschwitz, era preciso acomodar Auschwitz. E havendo Sudakov, era preciso acomodar Sudakov. E agora que há males que vêm por bem, costuma-se dizer, não é? E o mal do Rios, o mal do Enzo, aparentemente, os males deles vieram por bem para o coletivo. E, portanto, é preciso, e podemos falar disso à frente, mais uma vez, definir um sentido. É isso. Vamos querer ter o Auschwitz novamente à ala direito ou a defesa direito quando nos faltar um defesa direito, porque o Rios vai ter que jogar quando voltar, porque o Enzo vai ter que jogar. Há aqui várias questões que se levantam, não para o futuro imediato, porque eu acho que o futuro imediato vai ser muito à base do que tivemos agora, mas para a próxima época. Que ideia de plantel, que ideia de equipa, que ideia de jogo. Vamos querer aproveitar os jogadores que temos nas suas melhores posições. Falámos aqui do Sudakov. Ontem, se calhar pela primeira vez desde que ele chegou, eu meti conversa com ele na discoteca. Lembras-te da conversa que ele para mim dependia da Luz? Ontem fui falar com o homem e paguei-lhe um copo. Não é? Mas brincadeiras à parte, eu acho que há aqui muita coisa e eu vou aproveitar para desejar uma coisa que ia dizer mais no final, porque quero falar também do jogo Estrela da Amadora. Porque trazendo racionalidade a isto, a noite de ontem é uma noite para nunca mais esquecer. A temporada não deixa de ser a temporada que está a ser pela noite de ontem. Claro. E até aproveitando o que aconteceu ontem à noite, aproveitando o que aconteceu fazendo a ponte no jogo Estrela da Amadora, eu considero que seria o momento ideal para acontecer uma coisa. Para Rui Costa provar-nos que realmente é um líder com pulso
e para Mourinho provar que está comprometido com o Benfica. Eu já te disse aqui... Comunicarem já que... Este é o momento para os dois, ou primeiro para Rui Costa internamente chegar junto de José Mourinho e dizer como é, meu amigo. Final da época é para acionar o ano de renovação ou não é? Eu quero que tu fiques, partindo eu do princípio que Rui Costa quer que Mourinho seja o treinador. Não é, queres ou não queres? E coloca quase a batata quente nas mãos de José Mourinho. E aí José Mourinho tem a prova, ou tem a possibilidade de provar que está comprometido com o Benfica e que não está à espera do Campeonato do Mundo. Porque nós adeptos e nós sócios, nós, dentro da nossa emoção, do amor básico que nunca é questionado, nós precisamos de orientação também. Sim, claro. Nós precisamos de saber para onde é que vamos. Claro. Isto de pedir união e apoio só porque sim, não funciona só num sentido. E eu acho que neste momento, depois do que aconteceu com o Estrela da Amadora, em que parte daquilo, e eu sei que tu vais falar sobre isso, que tu pediste há umas semanas, parece que aconteceu. A aposta no Banjaki, a história, quer dizer, a história do Turbino ontem é épica, a do Anísio, épica é. E eu acho que numa época tão negra, em que não vimos luz absolutamente nenhuma ao fundo de todos os túneis desta vida, esta é uma semana em que se acenderam vários focos de luz. E a comunicação que o Benfica pode ter neste momento para connosco, e quando digo nosco, digo todos os adeptos e sócios do Benfica, é essencial. E apontarem a um caminho, neste momento, é meio caminho andado para as críticas passarem a metade. Sim. Repara, tu usaste, acenderam-se várias luzes, não é por acaso que o nosso Estado se chama Estado da Luz, claro. E portanto a luz acendeu-se desse ponto de vista. Eu acho que em relação à questão dos jovens, eu também tenho dito, eu não acho que meter um jovem aos 89 minutos seja uma aposta, não. Tem que ser algo mais do que isso, mas também disse aqui que enquanto Mourinho sentir que está a competir por algo, não vai fazer essa aposta de forma tão decisiva. No entanto, como agora vamos entrar em jogos de rotação, porque eu acho que o Mourinho vai querer disputar o play-off. Assim, aquilo ontem à noite para ele foi, eu vou ter dois Mourinho. Jogos em que eu posso ser eu. Exatamente. Sim, e portanto, eu estou convencido que a rotação vai acontecer. E essa rotação, se for feita com jovens, está perfeita. Porque eu também acho que o Banjaki não é para jogar a titular no lugar do Dedic. Mas o Dedic, por exemplo, agora o Tondela, pode perfeitamente descansar e entra o Banjaki. Completamente. E isto é que eu acho que é fazer a tal aposta na formação que vai sendo feita de forma gradual. Eu acho que se calhar era a hora do Fred descansar. O Enzo ainda não estará em condições, será que o Manu está? Isto é, e começar a ver os jogos assim. Quem são os 3, 4 jogadores que hoje podem descansar? Ou que só vão jogar meia hora no fim? Quem são os 3 ou 4 jogadores que descansam no jogo seguinte? Eu acho que o Benfica pode fazer este caminho. E eu estou de acordo contigo. É preciso nós, adeptos, sentirmos que há um rumo. Porque poderão dizer assim, mas vocês andam a bater há não sei quantos episódios, passam a vida a isto e aquilo, e vocês são os dos hambúrgueres, todas aquelas coisas que os benfiquistas dizem de nós. Claro. Porque isto é pior, o ambiente entre benfiquistas, do que às vezes dos nossos adversários em relação a nós próprios, e a malta do Benfica que nos está a ouvir sabe que isto não andará muito longe da verdade. Mas só uma parte. Ontem, do meu lado direito, estava um rapaz que viu, que eu não conheço de lado nenhum, e eu abracei-me a ele mais do que se calhar abracei amigos próximos meus no último ano. Eu não lhe perguntei, até estamos em jeito de campanha política agora, eu não lhe perguntei em quem é que ele votou. Claro. Eu não lhe perguntei se ele é Rui Costa, se era Noronha, se era João Diogo Manteigas, se gosta do Mourinho, se não gosta. Eu não quero saber. Porque a união entre nós existe, não é? E eu acho importante o que tu dizes do ponto de vista do objetivo. Eu há bocado brincava com aquela expressão em inglês do core business. O core business é metê-la lá dentro e é ganhar. E eu acho que o Benfica tem que disputar o play-off. É o próximo objetivo que temos. Se me perguntas, mas temos quem é os jogos de campeonato, quer dizer, isso parece uma evidência, não é? E eu não acho que descansar 3 ou 4 jogadores possa colocar em causa uma vitória contra o Tondela. Sim, não pode. Agora, é verdade que é isso que tem acontecido? Com os 11 titulares tem acontecido, claro. Quanto mais se não o fizermos. Mas eu acho que há um caminho que pode ser feito
e nós não temos uma equipa tão má como muitas vezes, nós próprios também às vezes refletimos. Sim. Eu já disse aqui, o Sheldon e o Prestiano não têm qualidade para o Benfica, o Dali e o Dediz são isto e aquilo, pá, o Barreiro é o fim do mundo. Eu cheguei a pensar assim, e se me perguntarem quem é que tu queres que fique para a próxima época, pá, não quero que fique ninguém, vai tudo embora e tal. Mas depois tu percebes, quando paras um bocadinho, não, calma, há aqui alguma coisa para ser trabalhada, não é? Certo. E eu acho que há. Sim. E quando nós dizíamos que o Sudakov não é um extremo esquerdo, que era uma pena o Sheldon por não estar a jogar, que fazia sentido meter o Prestiani, que o Barreiro não era um avançado e que era melhor. Reparem, estou a dar 4 ou 5 exemplos. O que é verdade é que quando essas coisas aconteceram, corre melhor. Epá, sou eu que sei mais. Eu, quando eu falo, porque estou a falar de mim, Claro. sou eu que sei mais do que o Mourinho? Claro que não, gente. Eu tenho a maior humildade do mundo em relação ao Mourinho. Eu jamais Mas me há uma atreveria. certa validação Mas quer dizer, nos últimos isso. resultados. Não é? Agora, se ele fizesse o que nós vinhamos a sugerir e não resultasse, ainda bem que resultou. Tal como eu disse que nós estávamos eliminados da Champions e não estamos. Fixe. Quer dizer, tomara eu enganar-me todos os dias. Eu tenho andado aqui a dizer que nós já não temos hipótese nenhuma de sermos campeões. Olha, quem Tomara sabe? eu em maio... Quem sabe? Tomara eu que em maio estivesse aqui sentado a fechar o título do Benfica. Agora, não é isso que a realidade nos mostra. Não, Não é? e nós temos que... atenção, e o que eu vou dizer eu acho que é importante a seguir. Até para, muitas vezes para o José Mourinho, que ontem foi o Mourinho mais genuíno, mais próximo daquele Mourinho que nós conhecemos, creio que o vimos ontem. E obviamente ele sente o toque das críticas e não consegue não dizer o que disse ontem e está no direito dele. Mas é preciso compreender isto. Nós vivemos cada vez mais e a cada ano que passa numa era em que nos dão cada vez menos em termos de informação. Nós não fazemos a mínima ideia o que é treinado, nós não fazemos a mínima ideia o que é realmente pensado internamente. Portanto, e eu como jornalista há quase 20 anos, eu sinto esta evolução, e hoje sentado nesta cadeira que, falando de um dos grandes amores da minha vida, que é o Benfica, não deixa de ser uma questão profissional, porque estamos aqui a representar também o 0-0, é-nos dado cada vez menos. E nós temos que trabalhar com base no cada vez menos que nos dão. E o que é que nos resta se não trabalhar sobre a realidade? A realidade dos factos, não sobre a realidade do dia-a-dia, porque essa, meus amigos e minhas amigas, nós não temos acesso. Nós não temos como saber se o Dedic treinou bem, se o Pavlidis está bem psicologicamente. Não temos, porque não nos dão isso. E, portanto, estão aqui a invadir o nosso estúdio atualmente. Do que tu estavas a dizer e do ponto de vista do jogo, pensa na organização que o Sheldon aporta à equipa ontem como um jogador que no último terço é capaz de decidir e marca 2 gols ao Real Madrid, caramba. Sim, é isso. Um dia era para ser despachado para Parma, depois para a Bélgica, hoje já se fala que ele vai renovar. Opa, sim, é uma agora, esquizofrenia é? de informação. Estamos a falar de esquizofrenia da nossa parte e eventualmente até meter aqui a palavra especulação. Opa, eu não digo que não. Claro, mas que se a gente não tem mais nada. Mas é isso, é com base nisso. E eu tenho batido muito na tecla da comunicação, claro, porque, para além de ser a minha área, eu acho que é um elemento importante hoje. É a raiz, eu acho que é a raiz, e as pessoas vão se relacionar com isto, é a raiz de muitos dos problemas da nossa vida. Ou porque não se disse, ou porque se disse mal, ou porque se entendeu mal. Ou porque se entendeu mal. Não é? A comunicação é fundamental. E eu há uns tempos fiz aqui a pergunta como é que podemos ajudar o Benfica. Eu publiquei um vídeo também nas redes sociais em que eu dava uma ideia ou sugeria ideias para o cargo do Mário Branco e do Simão, que eu acho que são figuras que podiam falar muito mais connosco. E connosco não é com as pessoas todas que não têm nada a ver com o Benfica. Não, é com os sócios e com os adeptos. E eu acho que se a comunicação fosse aprimorada, primeiro acabava-se com metade do circo da especulação que existe nos canais televisivos que fazem disso vida, não é? E é fundamental. Eu acho que o Benfica, se conseguir aprimorar a comunicação com quem importa, vai resolver metade dos problemas internos que tem, porque nós, cá está, temos um caminho, temos uma explicação, temos algo sobre o qual trabalhar. Assim,
limitámos à realidade dos factos, não é? Como é lógico. E em relação ao jogo com Estrela, Não, ainda temos tempo a falar. temos mais um isso. bocadinho. Estávamos a bater na hora. Pronto, Estamos a bater na hora. ok, sempre. Estamos a bater na hora, não te preocupes com isso. Eu também acho que há outra coisa que nesta altura, eu vou falar por mim e não sei se concordas. Apostando, vou-lhe chamar miúdos, como ao Banjaki, como ao Anísio, como ao Prioste, como ao Rego, há muita gente ali, como ao Neto, que pode vir a entrar. Eu acho que nesta fase, mais uma vez, a intenção aqui é criar união. Os benfiquistas vão perdoar muito mais facilmente deslizes ou erros que possam acontecer nos jogos em que há aposta clara nos miúdos do que vão perdoar aos, vou-lhe chamar, consagrados. Porque, obviamente, nós exigimos ao Dal, ao Dedic, ao Pavlidis, ao Sudakov, ao Enzo, exigimos rendimento. Porque eles chegam ao Benfica com esse estatuto para dar rendimento. E eu acho que, atendendo ao contexto de uma época interna falhada, e eu vou continuar a dizer isto porque internamente a época está falhada, mesmo que o Benfica acabe em segundo, para mim é uma época falhada porque não somos campeões. No meio do caos, acho que Rui Costa tem a possibilidade de realmente criar um rumo. E a Luz não vai sacrificar os miúdos se num jogo com o Alverca em casa a coisa se calhar correr mal. Pois, Eu acho que não vai a dizer, sacrificar. embora o Benfica, e eu disse, acho qualquer coisa parecida com isso, nós somos tão bons a construir como a destruir, se calhar às vezes até somos melhores a destruir que a construir. Eu lembro-me do que todos pensamos, por exemplo, quando o Paulo Bernardo ia ser a tábua de salvação, o que se disse do Tiago Dantas, ou o que pensamos todos do jogador A ou do jogador B da formação. É verdade o que tu dizes, eu estou convencido muito que o caminho é esse, não tenho a certeza se neste estado em que o Benfica está, isso será suficiente. Portanto, eu acho que as tuas duas referências, comunicação e aposta na juventude, podem ser saídas Mas para eu acho que tem que haver a primeira comunicação. Por isso é que eu há bocado disse que este é o momento em que, se for possível, não é? Obviamente, se nos indicarem o caminho... Mas não achas que poderia ser um erro, ao falar agora de Mourinho, vou tirar para o ar, um bocadinho aquilo que foi a renovação do Roger Schmidt ter sido um erro? Não, achas que seria não, diferente? acho que os contextos são muito diferentes. Porque a renovação do Roger Schmidt acontece no momento em que as coisas estão bem. Em que tu percebes que há uma dinâmica que está a funcionar. Que há um objetivo... Mas fazer isto em cima da vitória do Real, antes da próxima fase, do play-off, não sei, te confesso que estou a pensar isto a primeira vez. É do ponto de vista daquilo que nós falamos aqui nos últimos episódios, que tem a ver com preparar a próxima época. Pois. Eu acho que nesta altura, eu já disse e vou repetir, eu não dou como adquirido que Mourinho tenha garantia da Rui Costa que continua, porque eu tenho 99,9% de certezas que Roberto Martínez não vai continuar a seguir ao Mundial, e há aqui este jogo do rato e do gato que faz parte. Mas ao dia 2, e eu amo a seleção, já disse aqui, até agora o Martínez, como tu e o João Pedro, quase que me matavam. Não, ninguém me interessa aqui matar. É não conhecer mais ninguém que diga isso dessa maneira, não é? Mas sendo eu um fã da seleção, neste momento interessa-me o Benfica. Certo. E eu acho que para o Benfica era importante saber, ao dia de hoje... Quem sabe o jogo de ontem terá ajudado o Mourinho a decidir? Talvez o jogo de ontem talvez tenha o Mourinho dado... ontem volta a ter umas declarações que eu só li hoje de manhã, não as vi, li, portanto eu não sei se foram bem assim, Dizes. em que ele diz que representou com orgulho O Real Madrid. O Real e os clubes todos por onde passou, os países onde esteve, mas que o Benfica é o país dele. E depois diz o seguinte: viver uma noite destas pelo meu país e pelo meu clube é especial. Ó Zé, diz de uma vez por todas se és ou não. Porque se fores eu perdoo-te metade das coisas que já te disse aqui. Mas brincadeiras à parte, eu acho que, sendo possível, atenção, sendo possível, havendo esse entendimento e esse consenso, eu acho que seria benéfico haver essa comunicação agora. Porque nós estamos a trabalhar sobre cacos. Não é a noite de ontem
Claro que não. Apagando aqui a emoção toda. Nem aquele golo dos miúdos no último minuto, Claro. em que um cruza e o outro marca. Opa, não é isso que Não. salva a época e o desastre que tem Como sido. é lógico. E, Estou de portanto, acordo. eu acho que mais do que no momento Roger Schmidt, em que as coisas estavam espetaculares, e houve ali aquele impulso do se vem alguém e me Sim, rouba eu este percebo grande isso. treinador, vou renovar com ele. Agora, em que estamos sem rumo, porque é isso que temos falado aqui nas últimas semanas, e eu aí não me vou desviar da minha opinião. Claro. Estamos um pouco sem rumo, critério desportivo, visão, o que é que queremos dos miúdos, o que é que queremos dos conceituados. Faltam 4 meses. E aconteceu tanta coisa boa esta semana que trata-se de nos levar com esta direção, trata de nos levar com este treinador. E é preciso levar. E ontem, cá está, a luz ontem, naquela micro-vida que vivemos ontem em 90 minutos, percebeu-se que se a luz, e tu disseste isso já no episódio 2, se tivermos todos em sintonia, se todos nós soubermos o que é que queremos, então aí o Benfica... E ontem deixa-me, porque depois a gente vai... E ontem, com aquele fator de, nos últimos 5 minutos, todo o mundo futebolístico, mundo mundial, para usar Mundo a frase a mundial. Sérgio, estava virado para o Real Madrid e Benfica. E eu acho, porque é isso que nós sentimos todos, quando vemos os colossos europeus, toda a gente estava pelo mais pequeno. E toda a gente via o mais pequeno como o Benfica. Sim, claro. E aquela arte que o Benfica faz, o cartaz de apresentação do jogo, Lindo, do Robin Hood, lindo. que vai roubar o rico, não é? O pobre, a metáfora, é deliciosa deste ponto de vista. E eu acredito mesmo que essa comunhão que é entre os benfiquistas, e que naqueles 5 minutos se alargou a todo o planeta, tirando a malta do Real Madrid, Claro. que obviamente... Epá, o Balboa, eu nem sabia que o moço era vivo. Ele lá num programa qualquer da televisão espanhola ou da rádio, Chateadíssimo. todo chateado. Oh, meu, o Balboa, moço, deita-te cedo. Mas, ó João, eu acho que o Balboa sente o mesmo em relação ao Benfica que nós sentimos em relação ao Balboa. Pá, é isso, meu, o Balboa. Portanto, eu nem Nossa consigo Senhora. levar a mal aquela Não, reação mas porque... quer dizer, o Balboa. Pá, vai Mas à tua assim, vida, o meu. moço... Mas tens assim, o rapaz fez no Real Madrid uma época Há de ser estratosférica. adepto do Real, digo eu, Um Fábio portanto, Coentrão desta vida, mega craque, que foi parar ao Real Madrid e que um dia até foi para o banco sem estar convocado. Essa do Coentrão é uma delícia. É muito bom. Mas adiante. Eu senti que... Desculpa, eu prefiro aqui, não sei se viste o vídeo do Félix e dos amigos. Vi. Prefiro ir por aí. Vi. Portanto, também se bateu muito no João Félix Sim, a propósito dele poder vir ou não e falou-se de muita coisa. Eu acho que ontem foi um momento para muita genuinidade. Olha, então, já que está, eu vou agora dizer de forma assim um bocadinho até mais formal. O nosso presidente, a forma como comemorou e viveu o golo, é a prova provada, passa a redundância, de quão benfiquista ele é e como sente o que nós sentimos. Nunca tive dúvidas nenhumas em relação a isto. Dissemos isto várias vezes aqui. Isso. E reitero que suspeito que o Mourinho sinta o mesmo. Não tenho a certeza, mas até pelo que tu acabaste de dizer, o Mourinho andará lá perto. A expressão ontem do Mourinho na flash interview era de alguém que tinha vivido uma violentíssima descarga de adrenalina e de emoções, a forma como ele corre a festejar para a frente do banco do Real Madrid, sujeito a lavar 2 estaladões de algum dos, Não, porque dos eles gostam jogadores muito que lá dele. estava. E o Rui Costa é muito isto, não há mal nenhum nisto. Portanto, eu não votei no Rui Costa, critico muitas coisas do Rui Costa, mas nunca coloquei em causa, nem coloco a pessoa, nem tampouco o seu benfiquismo. Claro. Gostei muito de ver o João Pinto ontem atrás dele. Não sei se ele estava lá enquanto Gostei responsável muito de ver o António Simões. o António Simões Que, também. para quem não sabe, esteve vários anos, não lhe vou chamar de costas voltadas, para a atual direção, ou para a direção da qual fazia parte Rui Costa. Havia, creio que o problema seria mais com o Luís Filipe Vieira do que propriamente com o Rui Costa, mas fiquei muito feliz de ver António, ontem... porque António Simões é uma pessoa que eu acho que pensa e fala muito, Claro. muito bem Benfica. E é um símbolo E é um símbolo, claro. do que o Benfica foi nos anos 60 e ontem, apesar de crítica, a forma como o Benfica não lembrou o Eusébio da forma que devia ter lembrado no jogo Estrela da Amadora. Gente, nós estamos a falar do Eusébio, ok? Portanto, fica aqui a crítica,
porque eu acho que o Benfica não tratou bem a memória do Eusébio no sábado, desculpa, no domingo, no jogo com a Estrela da Amadora. Teria que ter havido mais qualquer coisa. Mas ontem o Benfica conseguiu incorporar no jogo os nossos jogos com o Real Madrid, não é? E desse ponto de vista eu acho que é muito positivo, porque essa mística, essa memória fazem parte da nossa história, que é longínqua para mim, muito mais longínqua para todos os miúdos que têm uns 20 anos ou menos, e que se calhar serão a maioria dos que nos ouvem, mas que é importante que percebam que o Benfica é um gigante. E isso é bom para o Benfica, não é? Sem dúvida. Porque temos que aproveitar esses momentos, tal como este momento de ontem, deve ser capitalizado pelo Benfica, também em termos de comunicação. Sobretudo em termos de comunicação. O Benfica tem nas mãos, a comunicação do Benfica tem nas mãos uma arma poderosíssima e deve usá-la para unir e para dar força ao próprio clube. É isso, é isso. E portanto também aqui a minha vénia ao Rui Costa por aqueles momentos que sei foram absolutamente sentidos e naturais. Olha, eu se estivesse ao lado do Rui Costa tinha-o abraçado ontem e não votei nele, não é? Portanto... Claro, mas era o que me faltava que isso fosse uma questão. Era só o que faltava. Tens mais coisas para dizer? Tenho, eu gostava de falar ainda. Não fizemos pergunta. Pois não. Sabes que eu lembrei-me no 5 minutos envolvidos do episódio e disse, agora deixa andar. Mas tem a ver com que vou refletir sobre isto, ou pelo menos dar alguma nota, porque fui fazer alguma investigação sobre a questão dos golos de penalti dos nossos guarda-redes. E comecei por ir ao 0-0 e encontrei lá, ou não encontrei uma informação que me parecia útil que estivesse. E que eu acho que tem que estar. Portanto, a malta do 0-0, sendo ou não uma competição ali da porta e vais direto ao gabinete responsável. Do responsável para dizer isso. Mas basicamente é isto. Há um jogo em que, em 1977, estamos a falar de 23 de junho, uma taça FPF. Foi a primeira edição dessa taça e foi também a última. Ao que parece, não é reconhecida pela FPF como taça. Será uma espécie de taça da Liga daquele tempo. O Benfica estava num grupo com o Estoril, com o Sporting e com o Belenenses. E esse jogo, em junho, correspondia à 5ª jornada. E a pergunta que eu vos ia fazer era quanto é que esse jogo tinha ficado. Vou dar essa informação desde já. Nós ganhamos 3-0 ao Sporting e um dos golos é de Manuel Bento de penalti. Portanto, e o Manuel Bento, Sabrão, era guarda-redes do Benfica. E depois, uns meses depois, em setembro, nós vamos jogar uma eliminatória da Champions, na altura Taça dos Campeões Europeus, em 77, com o Torpedo de Moscovo. 0-0, e vamos ao desempate por penaltis. E o penalti decisivo é marcado também pelo Manuel Bento. Portanto, o Manuel Bento tem 2 golos marcados pelo Benfica. Encontrei também referências a um outro gol marcado por um guarda-redes do Benfica nos anos 20, mas ainda não encontrei informação que me permita trazê-la ainda não encontrei informação com o rigor que eu queria. Mas para dizer que não foi a primeira vez que um jogador do Benfica marcou um golo, foi a primeira vez que, nestas situações do Bento, uma não era uma competição oficial, apesar de ser durante o tempo regulamentar, foi de penalti, e depois o Torpedo foi um desempate. Certo. E não entra para a contabilidade também não entra. Dos 90 minutos. Pronto, isto para dizer que podemos, se dissermos que foi a primeira vez que um guarda-redes do Benfica marcou um golo durante um jogo, não é exatamente verdade, mas também não será assim um erro histórico dos grandes dizer-lhe. E não foi de penalti, foi uma tolada. E foi ao Real Madrid, e foi na Champions, e no jogo que dava o apuramento. Já agora, esta Liga dos Campeões com esta fase final... sim. Eu top, não é? Eu já tinha dito isso o ano passado, embora não, obviamente, com a carga emocional que vou dizer agora, porque acabou de nos acontecer o que aconteceu, mas eu que não sou fã dos senhores da UEFA, devo dizer que desta vez, quando se sentaram e pensaram nisto, respect, porque é que isto faz com que a Liga dos Campeões seja interessante do primeiro jogo até à final. E todos os jogos de todas as jornadas são importantes. E os grandes têm que dar à perna. Quer dizer, nós vimos ontem o City
referências do Guardiola Sim. e do Bernardo, que não sabiam que o Benfica, se marcasse mais um, se apurava automaticamente, e que estão no Bayern. O que é que vocês estão a fazer? O que é que estes estão a fazer, não é? Fazer uma referência, porque também isto tem que ser feito em nível de Liga dos Campeões, uma saudação à malta do Sporting. Sim. O Sporting faz um apuramento incrível, vai nos 8 primeiros da Champions. Incrível. E tem uma vitória que eu só percebi que ela tinha acontecido hoje, mas a malta do Sporting vai me perdoar, certamente, mas que também quer dizer, é no Atlético, que não é propriamente no Carabao desta vida, não é? Não. E esta vitória por 3-2 do Sporting, que é decisiva para o nosso apuramento também. Obrigado, malta. Malta, obrigadinha. Sendo que nós, também por ganharmos ao Real, vos ajudamos para vocês ficarem nas 8. Portanto, isto foi aqui uma joint venture, é assim que se diz. Quase como se fossem... E depois disto, a malta de Lisboa... Deus me livre. Eu nunca diria isto se fosse de um clube aqui do Norte, não é? Portanto, para mim que sou do Norte é muito fácil fazer estes elogios todos ao Sporting, porque eu não sou de Lisboa, malta. Mas certo. é o que é. Mas fica a nota, porque realmente é uma fase de liga brutal do Sporting. Brutal. E às vezes sinto uma certa... Sobretudo quando foi aquela cena do Amorim, nós não temos nada a falar de Sporting, mas tenho que o dizer. Uma certa injustiça em relação ao treinador do Sporting. E o que é verdade, quer dizer, ele apura o Sporting nos 8 primeiros da Europa, atenção. É campeão ano passado. E consegue evitar a tragédia de João Pereira. Sim, pronto, mas essa parte não é preciso lembrar, mas fica aqui a minha vénia. Sem dúvida. À forma como o Sporting conseguiu o apuramento. Sem dúvida. Olha, antes de terminarmos, porque acho que podemos dar por terminado depois desta bela dissertação. E agora, o que é que nos vai acontecer? Espera aí, o que é que tu achas que vai acontecer nos próximos tempos? Os jogos do campeonato? Mourinho irá rodar os jogadores? E apostar tudo no play-off? Eu acho que o Mourinho vai apostar tudo no play-off. Acho que vamos, Real Madrid acho que ou vamos Inter? ver. Sim, Real Madrid ou Inter. Preferes Real? Prefiro Real. Eu também. Prefiro Real e o raciocínio é muito simples. Eu acho que se nos calhar o Inter somos eliminados com 2 derrotas por 1-0. Não, 0-0 em cada uma. 0-0 em cada uma e está feito. Se nos calhar o Real, podemos levar um saco descomunal nos 2 jogos e olha, paciência, foi bom participar. Mas podemos ter noites como a de ontem, porque o Real realmente tem também tem aura de clube grande que às vezes se auto-atropela também. Portanto, sim, se me des a escolher, eu prefiro o Real, sendo que em nenhuma das duas o Benfica será favorito. Teremos que dizer isto também assim abertamente. Mas acho que vai acontecer isso. Acho que até ao play-off, pelo menos, e espero que para projetar lá disso, os jogos do play-off, não é? Acho que sim. Acho que é isso que vai acontecer. Obviamente, que eu já disse aqui... Também não falta assim tanto tempo, tanto é não, mesmo são 2 semanas até ao primeiro jogo e 3 semanas até ficar resolvido o play-off. Eu percebo que para o Benfica ficar em segundo é relevante por causa da Liga dos Campeões, mas acho que vai haver essa atenção redobrada, e até porque o Mourinho vive para isto e não vamos aqui estar com histórias. O Mourinho será o profissional que tem que ser para preparar o jogo com o Tondela e com o Alverca, mas na cabeça do Mourinho, à noite, quando chegar a casa... E dos jogadores, se calhar, também. E dos jogadores também vai estar... Pode às vezes ser um risco nestes jogos do Nacional, não é? Vamos andando e vamos vendo. E depois, assim, já estou a ver, porque podemos ganhar a Champions. Claro. Nós eliminarmos o Real Madrid, porque eu acho que vai acontecer, e na jornada a seguir... O Sporting. Derby. E ter um derby, ou 2 derbys, na Champions, seria absolutamente histórico. Sim. Não é? Sim. E não sei o que é que iria dar, não faço a mínima ideia, mas eu nem sei se quero. Pois. Eu nem sei se quero. Mas era qualquer coisa de histórico e de simbólico. Era. E para o futebol português, obviamente já houve uma final europeia entre equipas portuguesas. Infelizmente não foi um Porto-Benfica, foi um Porto-Braga, mas eu... Sim, mas eu não teria a mesma dimensão, quer dizer... Não. Por essa Europa fora ninguém faz ideia nenhuma que houve um dia uma final da Liga Europa entre o Braga e o Porto. Não houve. Como nós também não damos valor à Liga Europa da mesma maneira. Eu penso, se por acaso lá fomos parar para o ano... Não, para o ano, eu estou a falar do presente, não é? Porque o que interessa é a Champions, não é? Aliás, eu acho que os Jogos Europeus acabaram esta semana, nem há Jogos Europeus mais. Não. Agora é esperar pelo play-off, sexta-feira temos o sorteio, logo se vê se são os italianos ou se são os espanhóis. Eu tinha uma coisa para te dizer, porque tu levantaste algumas suspeitas sobre a minha pessoa no episódio da semana passada, não foi? Não, para mim... Sabes que eu não estive presente, mas ouvi. Eu posso repetir que o que é verdade é que tu sais do país e o Rafa chega a Portugal. E tu tinhas lançado a suspeita de que o Rafa viria... Fuma fogo. Exato. Portanto, eu só somei 2 mais 2.
Agora, disseram-me que tu à Turquia não terias ido, porque não terias problemas capilares. Miguel, põe aí o meu plano. Olha aí. Não foste à Turquia fazer nenhum implante. Não fui. Opa, mas diz-me que foste tu que trouxeste o Rafa para o Benfica? Não fui eu que trouxe o Rafa para o Benfica, como tem lá, calma contigo. Eu vou dizer, porque eu isto tinha pensado, vou-te dizer uma coisa. Eu às vezes, eu não digo tudo o que sei aqui neste podcast. É verdade. Inside information. Sim. Primeiro porque, e malta do 00 saberá isto, eu não sou fã das transferências, tentei afastar-me sempre destes meses porque é uma loucura e o tipo de relações que tu tens que ter para conseguir chegar à informação é uma coisa. Não quero nem quero saber, é uma coisa que não me interessa. Obviamente que me vão chegando coisas. Eu não digo muitas das coisas que sei aqui por duas razões. Primeiro, porque não tenho interesse, claro, e porque nem são para aqui chamadas. E segundo, ao contrário do que muita gente acha, porque não quero incomodar também o Benfica. Não há necessidade absolutamente nenhuma. Façam o que têm a fazer. Eu darei a minha opinião sobre as coisas. Portanto, vai pensando na questão Mourinho e Roberto Martínez. E lá para junho falaremos. Mas, às vezes posso dar opiniões. Nunca te vou dar notícias. Mas sim, o Rafa veio para o Benfica, não veio? Ele entrou no último jogo. Eu não acho que faça muito sentido, eu disse isso aqui. Claro. Aliás, eu até tinha dito aqui, malta, eu acho que não, acho que eu fiz-te a ti e ao João Pedro a pergunta. E nós estamos... Não, eu até nem acho que isso seja uma cena que o Benfica esteja a levar a sério. O que é verdade é que veio, e que venha para acrescentar. Desde o momento em que cá está, o que eu quero é que ele seja muito feliz, decida muitos jogos e que o Benfica ganhe com o Rafa em campo. Ponto. João, simples. Comunicação. Digam-nos para onde vamos, o que querem. Se correr mal, cá estaremos para levantar a equipa, para levantar a direção. Claro. Mas digam-nos para onde é que vamos, porque nós precisamos de saber para onde é que vamos. E a partir daí, vamos juntos. Se não nos disserem para onde é que vamos, às vezes podemos ir para a esquerda quando vocês estão a ir para a direita. Comunicação é fundamental e eu acho que foi um tópico importante hoje. Eu ontem, sobre isso repara, quando acontece o golo do Benfica... Conseguiste comunicar aí? Eu não consegui. Esquece. Portanto, eu abracei-me ao meu filho e deitei-me no sofá porque me estava a sentir mal. E como eu, se calhar muita gente, não é? Sim. Porque de facto a emoção que nós aportamos a estes momentos é algo que não tem explicação. Mas se isso faz algum sentido, malta, não faz sentido nenhum, mas é exatamente essa a beleza da coisa. E nós estaremos sempre cá, mesmo que o Benfica esteja como está, a correr mal, nós estamos cá, que nunca duvidem disso. Agora, haverá gente que acha que deve ser de uma maneira, eu acho que será de outra, e haverá momentos em que concordamos, outros em que vamos divergir, mas a defesa do Benfica não pode ser colocada em causa. É isso, tal e qual. Nós queremos todos que o Benfica... E não falamos de um assunto, até em jeito de brincadeira, antes de começarmos a gravar estávamos a dizer, não é? Depois da noite de ontem, como é que vamos falar de coisas que ficaram para trás e que não foram abordadas aqui porque aconteceram na última semana, nomeadamente aquela conversa no Seixal, que, acreditando eu não posso estar aqui a pedir comunicação e depois não acreditar no que me dizem, portanto vou acreditar que não foi um protesto agressivo e que não foi uma forma de intimidar o plantel e a estrutura por parte de quem lá foi, porque eu acho que isso é altamente contraproducente. O Benfica, através de um comunicado, e o Otamendi disseram que foi uma conversa para apoiar, para darmos as mãos e seguirmos em frente, e portanto eu vou acreditar no que me dizem. Portanto foi a comunicação que me deram. A verdade é que em termos práticos parece que resultou, não é? Porque vieram 2 vitórias. Os No Name, o grupo de adeptos do Benfica, colocou uma tarja no jogo com o Estrela da Amadora. Sim, juntos até ao fim. Exatamente. E, portanto, eu acho que isso vem na sequência desse momento. Eu também não quero dizer exatamente o que penso, sobretudo depois do jogo de ontem, sobre esse momento. Mas se esse momento tivesse sido positivo e tivesse servido para alguma coisa... É isso. Eu acho que não podíamos, num podcast sobre o Benfica, em que nós, dentro da emocionalidade, tentamos ter alguma racionalidade, não é? Passar um pano sobre o assunto e não falar nele, não é? Eu aí vou divergir, não, provavelmente estarei a pensar o mesmo que tu, mas o atrevimento é meu, vou divergir neste sentido. Eu acho que
A minha interpretação daquilo é até ligeiramente diferente dessa. Eu acho que o que aconteceu foi outra coisa. Mas, dito isto, se o resultado do que aconteceu foi positivo, está tudo bem, siga. Se eventualmente precisarem da organização para organizar visitas de estudo ao Seixal, eu alinho em organizar uns. O Miguel trata das viagens, dos autocarros. Exatamente. E eu trato as folhas de presença e a malta organiza umas idas ao Seixal para compactar os sentimentos. Compactar. Porque senão vou dizer as neiras em mal a pena. Não vale a pena. Sabes qual é a melhor forma de terminar isto tudo? Depois do que vivemos ontem à noite, do que vivemos na última semana, só uma coisa a dizer. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Olha, o Miguel também disse viva o Benfica!